Olá, meu irmão, minha irmã. Sexta-feira depois das cinzas. Hoje, 7 de março, uma alegria estarmos juntos aqui para a nossa homilia diária. E antes do Evangelho, eu tenho um agradecimento e um recado. Você sabe que dia 19 está chegando, né? E nós vamos ter o dia de São José na igreja do mundo inteiro, a solenidade de São José, dia 19. Aqui em Alto Piquiri, no Santuário de São José também, tá bom? Vai aparecer na sua tela agora a nossa programação para o dia 19, a programação de novena do dia 19. E no dia 19, nós vamos ter para a nossa paróquia aqui um momento muito importante. Eu quero agradecer quem tem entrado em contato conosco para nos ajudar nisso. Deus abençoe e recompense a sua generosidade para você ter parte aqui no Santuário São José de Alto Piquiri. E é você que está comigo, chegando agora, deixa para lá, mas você que está comigo já há mais tempo. Esse dia 19, essa situação aí, você vê o que você concorre, enfim, isso para mim é muito importante, porque eu sou o pároco, sou o reitor aqui, esse é um assunto que ocupa cabeça e coração, né? Você que está comigo todos os dias, estou estendendo a mão para você. Se você puder nos ajudar, Deus abençoe muito, viu? Deus recompense. Vamos ao Evangelho, então, sexta-feira depois das cinzas. Mateus 9, 14 ao 15 diz assim: Naquele tempo, os discípulos de João aproximaram-se de Jesus e perguntaram: Por que razão nós, os fariseus, praticamos jejuns, mas os teus discípulos não? Disse-lhe Jesus: Por acaso os amigos do noivo podem estar de luto enquanto o noivo está com eles? Dias virão em que um noivo será tirado do meio deles. Então sim, eles jejuarão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Jesus é o noivo. Apesar do tema central do Evangelho de hoje ser jejum, e é um assunto importante, Jesus se apresenta aqui como um noivo. Mas vamos primeiro ao jejum. O jejum é uma prática de todas as religiões, não só do catolicismo, das religiões cristãs, das denominações cristãs. Toda a espiritualidade, por mais incipiente que seja, conhece o jejuar. O ser humano, de algum modo, sabe que o corpo e os prazeres, de vez em quando, pesam, nos distraem, né, nos desfocam de Deus. Então, desde a antiguidade, desde sempre, o ser humano sempre entendeu que, de vez em quando, a gente precisa dar uma limitada no que come, no que bebe, a gente precisa aprender a contrariar os nossos prazeres para ativar um pouco mais a nossa alma, o nosso espírito. E não pense você, querido, querida, que gula é só comer demais. Também é. Existe muito magrinho aí, existe muita magrinha por aí que peca pela gula. Ainda que a palavra guloso sugira alguém que se come até se estufar. Mas a gula tem, por essência, não só o prazer de sentir a barriga cheia, né? A gula tem, por essência, um relacionamento com o alimento baseado puramente em prazer. Então tem gente que come pouquinho, aquele pratinho de nada, mas o azeite é numa acidez de sei do que, a folha do manjericão que está ali vem não sei de que país, a manteiga do leite da vaca da Holanda. Esse requinte, a pessoa come, parece que ela nem tem fome, ela come só para ficar no prazer da comida. Isso também é um dos aspectos da gula. Então, jejuar é importante. Nós ouvimos na quarta-feira de cinza, quando você for rezar, quando você for dar esmola, quando você for jejuar. Aparece aqui uma polêmica. Por que razão, perguntam os fariseus, né, os discípulos de João Batista, por que razão nós, os fariseus, a gente pratica jejum, os teus discípulos não? Eles não viam Jesus anunciando tempos de jejum, né? E Jesus diz, mas tem jejum quando o noivo está presente e chega para fazer a festa do casamento? Portanto, Jesus é o noivo. E aqui está a finalidade do jejum, nos preparar para o noivo. E aí Jesus falou de nós. Dias virão em que o noivo será tirado do meio deles. Então sim jejuarão. Nós somos a igreja do noivo tirado. Nós não temos Jesus mesmo. Cadê Jesus? 2 braços, 2 pernas, como Pedro, Tiago, João tiveram. Mas os próprios apóstolos viveram o tempo da igreja onde o noivo foi tirado, foi para o céu, após a ressurreição de Jesus. E aí a gente vê lá entre os apóstolos que os apóstolos fazem jejum, eles rezam, enfim. Nós também. Nós temos o noivo? Temos. Como presença espiritual, quando a comunidade se reúne. E temos o noivo na atuação do sacramento, sobretudo, sobremaneira, no Santíssimo Sacramento da Eucaristia. Corpo, sangue, alma e divindade de Nosso Senhor. Mas ali tem o véu do sacramento. É por isso que o jejum nos predispõe para a boa vivência dos sacramentos da igreja. Não é por isso que você não vai para uma missa de barriga cheia, não vai comendo. Então veja, o jejum nos prepara
para a visita e para a vinda do noivo, né? Do noivo que nos foi tirado de Jesus. O Evangelho dá esse tom do jejum enquanto uma privação. Não comer, não beber. E de novo, não existe jejum de fofoca. Jejum é de comida e bebida. Gente, não existe jejum de internet. Isso são mortificações, são penitências. Mas o jejum é a questão do que como e do que bebo, né? Mas veja, é o jejum da privação. Mas o jejum da privação tem que alargar o nosso coração para o jejum que é dom. Isso vai estar na primeira leitura, se você acompanhou, vai a alguma missa hoje, você vai ouvir lá que a primeira leitura, Isaías 58, 1 ao 9, falando, né? O meu povo me quer bênção, mas eles pecam contra mim, e aí até tentam me comprar, eles são ruins com força, aí faz um jejumzinho de nada lá, acho que me compra. Aí vai dizer assim, Isaías 58, 6, acaso o jejum que eu prefiro não é quebrar as cadeias injustas, desligar as amarras do jugo, tornar livre quem está o detido, romper e terminar com a sujeição? Será que o jejum que prefiro não é repartir o pão com o faminto, acolher em casa o pobre, vestir quem está nu? Aí sim tua luz brilhará, aí sim me invocarás, te escutarei. Então veja, queridos, existe um jejum de privação, ele me santifica, ele me mortifica. E nós precisamos disso, né? Nós precisamos buscar mais a Deus. E, como dizia Santa Teresa de Jesus, Santa Teresa d'Ávila, né? Deus não fala com o estômago cheio, o estômago tem que estar vazio para ouvir a voz de Deus. Mas existe o jejum que é dom. Tudo isso frutifica numa caridade, num perceber o outro, né? E aí sim, toda a prática quaresmal precisa me mortificar? Precisa. Nós precisamos aprender a nos mortificar, nos regrar, nós precisamos nos penitenciar, expiar os nossos pecados. Mas a gente precisa aprender que o fruto disso tudo, depois, é esse dom de si. E esse é o jejum que agrada a Deus, né? Agora, como é que eu vou chegar nesse jejum que agrada a Deus se eu não consigo, por amor a Deus, praticar pequenas renúncias, mortificações e jejuns das coisas desse tempo da quaresma? Não sei se você repara, não sei como é sua família, seus ambientes, como o povo faz um drama, faz uma polêmica, né? Porque talvez descobriram aí que você, por um tempo, não vai comer isso, não vai beber aquilo. Não é? As pessoas ficam preocupadas, não é? Para que tanto sofrimento? Engraçado que quando você resolve jejuar, se penitenciar, fechar a boca, né, para emagrecer, aí pode. Se for para ficar lá na academia, para ganhar músculo, aí todo mundo te admira. Quando é algo assim, por amor a Deus, pela conversão de alguém, né, para uma intimidade maior com o Espírito Santo, tudo parece exagero. Tudo parece exagero. As pessoas têm muita dificuldade de entender que no jejum a gente ama um noivo. Por que eu jejuo? Por amor ao noivo. Para aumentar, dilatar em mim essa alma esponsal a Cristo que é noivo. E sim, claro, para frutificar no dom que é a caridade ao próximo. E queridos, antes aqui de terminar da bênção, eu quero, me perdoe, né? Mas eu quero estender a mão para você. Falta 12 dias para o dia 19, dia de São José. Aqui em Alto Piquiri vai ter missa, vai ter consagração a São José. E o nosso santuário que evangeliza tanta gente, no mês de março vive um momento muito importante para a nossa vida. De novo, na sua tela o que você concorre, como você pode participar, tudo nesse WhatsApp que aparece para você. Desde já, que Deus te abençoe, que Deus te recompense. E eu gostaria que passasse aí algumas imagens para você do que é que você está ajudando. O santuário está em obras, evoluiu muito, cresceu muito, mas ainda tem muita coisa para ser feita, para ser terminada. E a nossa paróquia também tem várias obras de evangelização, de reformas para acolher os peregrinos. Temos também a Casa de Maria, acho que vamos mostrar aí para você todo esse outro lado que a gente vive e faz, né, da caridade, da evangelização das crianças mais simples. Então, assim, nos ajudando em função do dia 19, você vai ter parte nisso tudo, tá bom? Deus abençoe e recompense você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.